Na última vez que isso daqui aconteceu, a Bolsa de Valores mais do que dobrou em pouco tempo, já subiu mais de 133%. Isso sem considerar que uma carteira de ações barata subiu muito mais do que o Bovespa de lá para cá. E essa coisa, ela acaba de se repetir, está acontecendo agora. E a grande dúvida que fica é, será que a gente vai ver aí um novo boom da Bolsa brasileira? Ou será que é hora de fazer o contrário, sair da Bolsa e aproveitar boas taxas da renda fixa? Vou te explicar toda essa tese aqui, como tomar boas decisões de investimentos no cenário atual nesse vídeo aqui. Se ele parecer interessante, já deixa o dedo no like, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero explicar aqui é sobre o que aconteceu em 2014. Depois disso, eu explico quando a Bolsa costuma subir e como estar preparado aí para esse potencial movimento. Muito provavelmente você já percebeu que a taxa Selic está subindo, e subindo até de forma acelerada. Recentemente ela bateu 11,25% numa decisão que foi unânime. Eu sei que integrantes do governo tentam politizar a coisa, porém todos os membros do Comitê de Política Monetária concordaram nessa elevação. Uma das últimas vezes que a gente viu esse movimento de alta, 10 anos atrás, o que se sucedeu foi o seguinte. Naquela época, títulos como o Tesouro IPCA+, chegaram a pagar mais de 6% ao ano. Hoje, tem títulos pagando um percentual parecido com o daquela época. No mesmo período, o Ibovespa contava com um longo período de lateralização, batendo no fundo do poço em 2016 e fazendo um novo recorde somente depois de 2017. Ano em que, inclusive, a taxa Selic estava no mesmo patamar que o atual, porém uma trajetória de queda. Só que traçando uma nova linha para o que vem acontecendo desde 2019, excluindo ali aquele período do Covid, tem uma lateralização bem similar, só que dessa vez a Bolsa está subindo um pouco no agregado, como se ela estivesse caindo para cima. Já que em cada queda, a valorização posterior tende a ser quase igual ou um pouquinho maior em comparação com o valor anterior. Bom, mas o fato é que em 2014, quando a taxa Selic estava chegando nesse mesmo patamar, subindo, a gente viu na sequência, para quem tem visão de longo prazo, uma alta muito grande. E aí muitos começaram a se perguntar, será que esse é um indício de que ela vai voltar a subir e que vai crescer bastante nos próximos meses ou em 2025? Se sim, o que você precisa saber e o que você precisa fazer para estar bem preparado para isso? Bom, é o que eu vou responder na sequência, tentando trazer uma resposta e uma linha de raciocínio que sirva para todo mundo, para todos os 1 milhão de seguidores aqui nesse canal, ou para todas as milhares de pessoas que assistirem esse vídeo. Mas que apesar disso, é possível você ter uma resposta nossa, considerando a tua própria realidade e o que eu faria, ou a gente aqui do Clube do Valor faria no teu lugar, de forma personalizada, caso você tenha 1 hora disponível para ter uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos conosco. Esse é o momento em que você vai receber o que a gente chama de versão freemium do nosso serviço, que um consultor certificado e treinado por mim vai olhar para a tua realidade e entender como melhorar a tua carteira de investimentos, fazer ajustes nela, pensando em preservar o seu patrimônio e multiplicar ele no longo prazo. Então, se você quiser passar por essa sessão de consultoria gratuita, basta apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no link que está na descrição, preencher alguns dados e se a gente entender que a gente tem potencial de te ajudar, a gente vai te ligar de um DDD, inclusive do teu estado. Então basta apontar aí para o QR Code, preencher os dados e esperar uma ligação nossa. E aí, se você for selecionado, você vai ganhar essa sessão de consultoria com 1 hora em que a gente vai te apresentar um novo plano de investimentos, você vai ter espaço para tirar todas as suas dúvidas sobre investimento, como várias pessoas já fizeram no passado, inclusive aquelas que diziam que esperavam algo muito superficial e com foco em vendas, mas teve todas as dúvidas esclarecidas de forma gratuita. Bom, dito isso, a grande pergunta passa a ser: quando é que a bolsa costuma subir? Bom, por ser muito franco contigo aqui em te dizer que eu não tenho uma bola de cristal para saber exatamente quando é que a bolsa vai subir e até onde ela vai subir. E se eu tivesse essa bola de cristal, eu seria certamente a pessoa mais rica do Brasil, quiçá a pessoa mais rica do mundo. Ninguém tem essa bola de cristal. Mas a gente pode sim aprender com o passado e, em especial, aprender a tomar decisões com base no nosso estômago e não na nossa cabeça. Para mim, investidor de longo prazo, ele tem que ter muito mais estômago do que inteligência. É muito mais uma questão sobre ter o comportamento certo no momento certo do que ser um PhD em finanças. Agora, fato é que um dos fatores que contribuem para a alta da bolsa no longo prazo é a expectativa da taxa de juros no futuro. Quanto menor for a expectativa da taxa de juros da economia no futuro, maior tende a ser a cotação das ações na bolsa. Poderia explicar aqui o motivo técnico, isso ficaria um pouco maçante, mas num grande resumo é que o valor de cada ação é a soma de um fluxo de caixa que cada empresa vai gerar no futuro, trazida a valor presente por uma taxa de desconto. E quanto menor essa taxa,
usada, maior é a cotação hoje. Sem contar que uma taxa de juros menor faz com que, primeiro, os custos de financiamento das empresas fiquem menores, elas tenham mais espaço para crescer. Segundo, faz com que o consumo também aumente, porque os consumidores vão estar menos apertados, tendo que pagar crédito muito caro. E por fim, isso tira a atratividade da renda fixa, porque quando você está vendo a renda fixa oferecer menos de juros e ver um Tesouro IPCA+, oferecendo IPCA mais 13,5%, 4% ao ano, muitos passam a pensar em investir na bolsa. E o contrário ocorre quando essas taxas de renda fixa estão muito altas, como no momento atual, o que acaba fazendo as pessoas saírem da bolsa, acaba fazendo com que as ações, no geral, fiquem mais baratas quando as taxas de juros de longo prazo estão mais altas. Quando eu falo que é uma questão mais de estômago do que de cabeça, é que justamente nesse momento em que está tudo muito mais atrativo, que a bolsa fica mais barata. E é depois desses momentos que a bolsa tende a crescer bastante. Vamos dar uma olhada lá no período entre 2017 e 2018, em que a taxa de juros de curto prazo saiu de 14% para 17% e a expectativa sobre taxas de juros de longo prazo também caiu bastante. Nesse momento, a bolsa saiu de 65 para 85 mil pontos, subiu em mais de 30%. A mesma coisa aconteceu com quem estava na bolsa na queda da taxa de juros que se viu na sequência. De 2019 a 2020, a Selic saiu de 6% para 2% ao ano e a bolsa subiu mais 20% no período. E o ponto é que o contrário pode acontecer no curto prazo, né? Tipo na alta de juros de 2021 para cá, ou em outros processos de alta de juros aí no passado, mas falta que investir em ações, investir na bolsa de valores é um jogo assimétrico, em que no longo prazo só existe uma direção, que é para cima. Se a gente olhar o longo prazo, foi isso que aconteceu. Eu gosto muito desse gráfico aqui do Clube dos Poupadores, que mostra o desempenho do Ibovespa em dólares frente a cada presidente. Te mostrar que independentemente do presidente, no longo prazo só tem uma direção, que é para cima. E por mais que você pense, poxa, meu papinho furado, toda hora lendo manchete dizendo que a bolsa está caindo. Eu mesmo invisto desde 2021 e não ganhei muito na bolsa. E você olha coisas assim, dizendo que a bolsa caiu pela quinta vez seguida, ela caiu mais 0,5% nessa semana. O fato é que isso tudo é verdade, só que muitas vezes a gente está analisando apenas uma árvore e não a floresta inteira. E sim, a bolsa cai bastante em diferentes períodos, sobretudo mais curtos, né, de 1 mês, 12 meses seguidos, 36, 60 meses seguidos. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa no longo prazo, em vários períodos ela caiu por bastante tempo, só que entre uma queda e outra, entre períodos de lateralização e períodos de alta, no longo prazo só tem uma direção, que é para cima. Agora, quando é que a bolsa vai subir e, principalmente, o que fazer com seus investimentos nesse contexto é o próximo tópico desse vídeo. Primeiro, eu preciso te falar sobre o que não fazer, que é seguir a manada. Que é só comprar bolsa quando as notícias são boas e quando a bolsa já está subindo bastante, que é infelizmente como a maioria dos investidores fazem. Eu gosto muito de cruzar aqui o fluxo de investimento em ações com a variação do Ibovespa, para mostrar como em períodos bons, como os anos ali de 2006 e 2007 para a bolsa, as pessoas colocam muito dinheiro em ações, para em períodos ruins como o ano de 2008 tirarem bastante dinheiro. E a história se repete, né? A gente pegou aqui 3 anos ruins, 2013, 14, 15, e nesses anos e no ano seguinte a galera tirou muito dinheiro da bolsa para a gente começar a ver anos bons como 16, 17, 18, 19, para as pessoas passarem a colocar cada vez mais dinheiro na bolsa. Quando eu falo que é um jogo de estômago, eu quero dizer que você tem que ter um método, você tem que ter uma estratégia para se blindar de cometer erros que a maioria dos investidores comete. Agora a grande pergunta é, beleza, mas quando é que isso vai acontecer, né? Quando é que a bolsa vai subir tanto assim? Para alinhar expectativas, trazer minha visão de que no longo prazo ela tende a subir e por mais que às vezes a gente se enviese por manchetes, pega os últimos 12 meses, ela está subindo cerca de 7%. Não é o fim do mundo. Mas a minha leitura é que tem tantas ações descontadas que mesmo com o mercado passando a esperar taxas de juros mais altas ao longo desse ano, lembrando que no início de 2024 era esperado que a Selic acabasse em 8,5% e a gente está em 11,25% e subindo, hoje é esperado que a Selic acabe o ano em 11,75%, a bolsa ainda assim está subindo um pouquinho. Agora, botando aqui um pouco de opinião, eu acredito que as cotações elas se aceleram para cima quando a gente superar alguns problemas, como por exemplo a questão fiscal. Em julho desse ano, o governo relatou um déficit primário de mais de 9 bi. Em agosto, o déficit foi de 21 bi. Apesar disso, o ministro da Economia, o Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declararam que eles estão comprometidos em cortar gastos, em levar isso para a presidência, definir um limite para esse déficit em reunião com os bancos centrais dos países do G20. O Campos Neto chegou a mencionar anúncios de curto prazo em relação ao controle fiscal, inclusive o ministro Haddad e o presidente Lula se encontraram sexta-feira passada para debater o assunto. Haddad chegou a prometer o anúncio de um plano de corte de gastos muito em breve. Como as coisas estão intercaladas na economia, um corte real de gastos faria com que as taxas de juros de longo prazo caíssem, que faria com que a bolsa subisse. Agora, querer afirmar exatamente quando isso vai acontecer é impossível, o que nos leva à última questão desse vídeo, né? Como estar preparado então
sem botar todas as fichas numa tese que pode não se tornar realidade, mas também cuidando para não estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Para resolver isso, a gente segue aqui um negócio que a gente batizou de sistema de alocação estratégica, que nos força a comprar na baixa e a vender na alta. Eu vou te mostrar exatamente na prática como isso funciona, mas antes uma pergunta honesta para ti. Todas essas situações aqui, você se identifica com alguma delas? Você não sabe a hora de comprar ou vender ativos, não sabe quais ativos comprar e quais vender, depende de vídeos no YouTube para tomar decisões, tem investimentos na sua carteira que você nem sabe por que estão lá, não confia plenamente em quem te ajuda a investir, não quer correr riscos desnecessários, sente que não tem uma estratégia clara e quer uma vida com muito mais tranquilidade financeira? Se sim, eu te sugiro fortemente apertar no primeiro link na descrição ou apontar o celular para o QR Code na tela e agendar uma conversa com um consultor de investimentos ou com um especialista de investimentos aqui do Clube do Valor, vai te ajudar a estar preparado para esse cenário. Quando você vai fazendo isso, eu quero te explicar como é que funciona um sistema de alocação estratégica, um sistema que nos tira qualquer dúvida sobre como agir em cada cenário e que nos fez várias vezes vender na alta e comprar na baixa, como o que aconteceu lá em 2019 e 2020. Quando a bolsa subiu 32% em 2019, tinha muita gente querendo comprar a bolsa na alta, todo mundo queria entrar nessa onda. Só que aqui no Clube do Valor a gente fez o contrário. A gente vendeu milhões de reais em ações e renda variável e alguns meses depois a bolsa despencou. Claro que a gente não sabia que ela ia cair, mas estava seguindo o sistema. E com isso a gente vendeu bastante renda fixa e compramos cerca de 11 milhões de reais em renda variável quando ninguém queria comprar. Por que a gente fez isso? Porque todo cliente nosso aqui de Wealth, ele começa o relacionamento com o Clube do Valor tendo um desenho ideal de carteira de investimento. Por exemplo, um investidor que tem uma boa disposição a correr riscos, ele pode ter essa carteira aqui, com 60% de peso em renda variável e 40% em renda fixa. Aí, se num período as bolsas caírem, e esse investidor vê a sua carteira perder peso em ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários e ganhar peso em renda fixa, o sistema nos indica vender aquilo que está com peso maior do que o alvo e comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. Ou simplesmente usar novos aportes para comprar na baixa aquilo que não está performando tão bem. A operação é muito simples, para ser bem sincero, mas não é porque é simples que é fácil. Como eu te falei, tem que ter muito mais estômago do que cabeça para ser um investidor bem sucedido no longo prazo. Ter alguém te ajudando nessa jornada facilita muito tomar boas decisões sem colocar emoção ali na ponta. Então é assim que você se protege, você desenha uma carteira para longo prazo, tendo classes de ativos vencedoras como ações brasileiras, nunca apostando tudo só em ações ou tudo só em renda fixa. E considerando o seu perfil de investidor para, com o passar do tempo, ir comprando na baixa e vendendo na alta, de forma regrada, com método, com disciplina. Assim que funciona o nosso método, é assim que a gente ajuda aí os nossos clientes, que somados em quase 3 bilhões de reais, a investir cada vez melhor. Se você quiser conhecer na prática esse processo, tem um vídeo secreto que eu vou deixar aqui linkado. Eu digo secreto porque ninguém tem acesso a ele, só quem está no final de um vídeo como esse aqui. E aqui o link para você conversar direto com o consultor de investimentos do Clube do Valor. Um grande abraço e até mais.